Em verdade, os louvores pertencem a Deus. O louvamos, pedindo o seu perdão, a sua orientação, e nos voltamos a Ele arrependidos, e pedindo o seu amparo contra os males das nossas almas e os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus tal qual deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei a nosso Senhor que vos criou de um só ser, o qual criou sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. E temei a Deus em nome do qual exigi os vossos direitos, reverenciai o laço de parentesco, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele emendará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, sabei que os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus, e a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião. Toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio tem como destino final o fogo do inferno. Irmãos, na semana passada nós falamos acerca da motivação da pessoa para se direcionar a Deus o Altíssimo. Falamos que Deus o Altíssimo ele envia, todos os dias, uma série de mensagens, lembrando o ser humano do seu papel nessa vida. São como convites, que chamam o ser humano, que convidam o ser humano a se dirigir ao paraíso. E dissemos que nós temos dois tipos de pessoas ao lidar com esse convite. Aquelas que pegam esse convite, colocam o convite de lado e dizem, um dia eu abro, mais tarde eu abro, e a vida dele passa e ele nunca abre esse convite. E você tem aqueles que abrem o convite, tomam uma atitude, e esse convite gera uma motivação no seu interior, uma vontade de se voltar a Deus o Altíssimo. E isso culmina com uma decisão, a de que você vai se direcionar a Deus o Altíssimo. Só que, tomada a decisão, qual é o primeiro passo que a pessoa deve tomar? O primeiro passo foi aquele mencionado por Deus Altíssimo numa ayah, de Deus Altíssimo: "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi." Saiba que não há outra divindade além de Deus único e peça o seu perdão. Pedir o perdão a Deus Altíssimo. Esse é o primeiro passo que a pessoa deve tomar. Por quê? Os monges orientais, eles costumam dizer, se você quer mudar a sua condição, você quer absorver um conhecimento novo, e quer que isso tenha uma influência no seu interior, você tem que derramar a xícara, esvaziar a xícara, para poder encher com conteúdo novo. O Islã concorda com isso, mas diz mais: não basta você derramar a xícara, você tem que derramar a xícara e lavar a xícara. Por quê? Porque se você não lava a xícara, aqueles restos que ficam na xícara podem vir a contaminar de novo. Se você pega uma água limpa, cristalina, e coloca num recipiente sujo, o que acontece? Aquele recipiente acaba sujando aquela água, manchando aquela água. A mesma coisa é a alma do ser humano. À medida que ela vai incorrendo em pecado, o que acontece? Ela vai se sujando, ela vai se manchando. Então, na verdade, o muçulmano, quando ele toma a decisão de se voltar a Deus o Altíssimo, ele tem que fazer o quê? Derramar o conteúdo da xícara e lavar a xícara. E como é que ele lava essa xícara? Pedindo o perdão de Deus o Altíssimo. E como mencionou essa ayah, o perdão a Deus o Altíssimo, ele se inicia com conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento de que só há um único Criador, aquele que te criou, te agraciou. Conhecimento de que essa vida ela é pequena, tem um curto período, e que passada essa vida você vai morrer, você vai se mudar para o túmulo. Depois do túmulo você vai se deparar com o seu Criador para ser julgado. Vai estar sozinho, só você e Ele, prestando conta de cada uma das suas atitudes, cada uma das suas ações. Se imaginem nessa situação, irmãos. Passado essa vida, nos deparamos diante do Criador para a prestação de contas, e Deus Altíssimo se dirige a você e diz: meu servo, você fechou a porta, se escondeu das pessoas para cometer um pecado, para cometer aquele delito, e se esqueceu de que eu estava te observando. Por que você valorizou o olhar das pessoas, se escondendo, e menosprezou o meu olhar para você?
Por que você se esqueceu de todas as dádivas com a qual agracio você? E ao invés de me agradecer por essas dádivas, você entregou essas dádivas naquilo que me desagrada, na minha desobediência. Por que você, meu servo, se sentiu envergonhado do olhar das pessoas naquele momento em que você estava cometendo o erro e não sentiu vergonha de eu estar olhando para você? Imagine essa situação, irmão. Conhecimento de que, na verdade, você é honrado perante a Deus Altíssimo. Deus gosta de você, Deus te honra, te dignifica. E um dos sinais dessa honra de Deus Altíssimo para com você é que Ele destinou 2 anjos que ficam o tempo todo registrando as suas ações. Tudo que você fala, tudo que você faz está sendo registrado. Você pode perguntar, isso é um sinal de valorização? Vamos pegar o exemplo dessa vida? As pessoas importantes, que são queridas para as pessoas. O que normalmente as pessoas fazem? Os jornalistas ficam correndo atrás, buscando qualquer coisa que possam noticiar para as pessoas. Então ficam atrás de cada pequena atitude daquelas pessoas que são queridas junto à população. Para quê? Para noticiar. Isso é um sinal de prestígio daquela pessoa. Se escrevem autobiografias daquela pessoa, biografias e mais biografias. Tudo isso para quê? No intuito de valorizar aquela pessoa. Então Deus Altíssimo, Ele valoriza você. Ele destinou 2 anjos que acompanham você a sua vida inteira, registrando todas as suas ações, como uma demonstração do seu valor perante Ele. E como uma prova para você no dia do juízo final. No qual, quando você estiver parado junto a Ele, esse livro vai ser aberto diante de você, mostrando todas as suas atitudes. Então, o conhecimento também diz que existe o paraíso e o inferno. O conhecimento de que a recompensa do crente será a felicidade eterna, e a recompensa do desobediente será o sofrimento antigo. Diante desse conhecimento, o que acontece? Aquela pessoa que teve esse conhecimento e foi tocado por ele, ela passa a ter a sua situação mudada. Ele passa a olhar o erro com um olhar de menosprezo, de desprezo. Ele passa a se sentir arrependido daquela atitude que ele tomou. Então, essa mudança de atitude faz com que ele busque a Deus Altíssimo implorando o seu perdão. Então, esse é o processo. Primeiro, conhecimento. Conhecimento que gera uma mudança interior. Mudança interior que leva você a tomar a atitude de buscar o perdão de Deus Altíssimo implorando o seu perdão. Dentre aqueles que nos antecederam, tinham aqueles que, quando paravam para pensar na situação do crente, na situação da pessoa, ao se deparar com o Criador para o julgamento, ele segurava na barba e dizia: meu Deus, e a vergonha que eu vou ter, mesmo que Deus tenha perdoado os meus pecados? A vergonha que eu vou ter de parar diante do Criador e Ele mostrar às claras tudo que eu fiz, toda a desobediência que cometi aos olhos dele, sem me dar conta de que Ele estava me observando. Com que cara eu vou olhar o Criador nesse momento? Então vejam a preocupação que aquela pessoa que busca outra vida deve ter. E uma vez que você tomou a decisão e buscou o arrependimento de Deus Altíssimo, você tem que dar um segundo passo. Se esse erro que você cometeu foi com relação a alguma pessoa, você tem que devolver aquela pessoa que lhe é de direito. Se você não tiver como devolver aquela pessoa que lhe é de direito, você deve buscar o perdão daquela pessoa, pedir para ela te perdoar. Se ela não te perdoar, aí você está na mão de Deus, vai estar diante da misericórdia dele. Se ele quiser, ele vai te fazer pagar por isso. Se não, ele vai satisfazer a outra pessoa na outra vida para que ela te perdoe e abra a mão do direito que ela tem. Os sábios dizem, os direitos, as dívidas, são de 3 tipos. Aquelas que são perdoadas, aquelas que nunca são perdoadas e aquelas que não são esquecidas, não são deixadas de lado. Aquelas que são perdoadas são os erros que você comete, os pecados que você comete todo dia com relação ao seu Criador. Esses erros, Deus, dentro da sua infinita misericórdia, Ele perdoa, se você se voltar a Ele arrependido. O erro que jamais é perdoado é o associar parceiro junto a Deus. Se você associa parceiro junto a Ele, esse pecado jamais é perdoado, a não ser que você se volte arrependido, volte atrás.